seguidores para essa pauta também. Bom, pessoal, boa tarde, quase boa noite, né? É um prazer sempre estar aqui com vocês. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Carlos. É bom sempre rever os colegas. E a todos que nos escutam, nos acompanham, né? É um prazer ter a audiência de vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos e uso óculos. Bom, vamos lá. É muito interessante a fala do Maza, como sempre, né? Fazendo essa análise e eu acho que é importante falar, mas assim, nessa questão dessas estratégias que eles estão traçando em relação à estratégia política, né, de voto impresso, prevendo as eleições já do ano que vem e tudo mais, quando a gente observa isso, a gente vê que é uma estratégia que não é de hoje e que a gente vê isso muito concretizado nas ruas, mas não com tanta força, mas uma força muito predominante nas redes sociais, certo? A gente coletou por meio do Twitter, né, essas manifestações, esse debate dentro dessa plataforma. A gente viu um engajamento por parte da bancada favorável, né, da base do governo, com 1.800.000 de engajamento. Isso é muito significativo. Porém, isso não é refletido nas ruas, se a gente for analisar, né? Então, eu vou trazer alguns números aqui. Eu queria até que o colega debatesse comigo isso um pouco, porque, por exemplo, a gente vê 118 mil tweets ao longo do período de uma semana, né? Com 8 mil tweets por hora, certo? Então, a gente coletou isso, principalmente tomando compartilhar as hashtags Brasil pelo voto auditável e voto impresso auditável já, certo? Então, a gente teve essa questão muito significativa. Podem passar para o slide 2, por favor? Acontece que quando a gente olha quem é que está promovendo essas interações e esse engajamento, a gente não vê também uma pluralidade, certo? De outros atores. E muitos perfis não verificados, que possuem muito pouco seguidor, maior parte de recompartilhamentos, sem opiniões próprias, digamos, palavras, frases ditas de uma maneira direta, emitindo uma opinião. São muitos recompartilhamentos que indicam, muito provavelmente, principalmente esses da base verdinho, até o meio, tirando Bia Kicis, Carla Zambelli e um vereador, que eu acho que é de BH. Os outros são muito indicativos de bots, de robôs, fazendo a manipulação do discurso dentro das redes. Quando a gente analisa esses perfis mais aprofundadamente, também com algumas características como essa que eu falei, né? E quando a gente usa também o PegaBot, que é uma ferramenta criada pela Fundação Getúlio Vargas, que analisa esses perfis falsos há muito tempo, a gente tem essa confirmação, certo? Então, vamos lá para o slide 3, por favor. Então, a gente vê uma presença forte dos ataques ao STF e ao TSE, que quando a gente faz uma relação, um acompanhamento, a gente vem acompanhando algumas páginas bolsonaristas há alguns anos, eles, principalmente indicadas pelo presidente logo quando entrou em 2019, eles vêm trabalhando há muito tempo esses ataques ao Supremo e principalmente agora pedindo essa questão do voto impresso, certo? Então, o STF e o TSE, eles estão sendo bem atacados e a gente vê isso, que foi um pico nessa manifestação. Interessante também dizer que a gente não colocou aí, mas o Barroso na cadeia é uma das hashtags que eles também
tem usado bastante, certo? Pode passar, por favor. Então, as principais hashtags associadas a STF e TSE, né? A gente vê voto impresso auditável já, Brasil pelo voto auditável, isso é bem interessante, mas eu acho que, comparando esses atos, né, se a gente for lá para o último slide, assim, quando eu comecei falando aqui esses atos do dia 1º, eles representaram assim, 70% dos atos do dia 3 de julho e foram maiores, assim, eu estou falando da questão nas redes, de engajamento nas redes, certo? Porém, isso não se refletiu nas ruas, certo? A gente pode ver aqui em Fortaleza, acho que foram ao todo 19 capitais, né, que levaram para frente essa manifestação, mas com a presença de muitas poucas pessoas nas ruas, não é isso? Bom, eu acho que também a gente pode perceber, que não está aqui, uma resposta do TSE a essas questões. O TSE vem lançando campanhas da urna auditável, certo? Urnas eletrônicas, eles vêm investindo nisso e o interessante é que junto com essa manifestação que aconteceu agora dia 1º, os perfis do Barroso e do TSE, eles ganharam muito mais engajamento, 160 mil, certo? 160 mil. E uma adesão, né, favorável aí a essa questão da urna eletrônica. Então, algo a se pensar, né, nas respostas que o STF e o TSE estão dando, e essa briga que tem tudo para ficar, na minha opinião, mais acalorada com o passar do tempo. É isso.